Querido Deus, grandioso Pai que habita nos altos dos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está nos chamando para fazermos a nossa parte que o Senhor desempenhou para cada um de nós. Que possamos ser tuas testemunhas por onde quer que nós andarmos, possamos fazer a tua vontade e seguir os teus passos. Pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, com nossos familiares que não estão aqui, mas onde quer que eles estejam, Senhor, que esteja ao lado deles, fortalecendo e ajudando para que eles sintam o desejo de seguir os teus passos. Abençoa também de uma maneira especial aos doentes, que cada um possa se fortalecer, possa também sentir a tua presença na vida deles. Dai-nos sabedoria do alto para entendermos a tua mensagem e colocarmos em prática em nossa vida para podermos testemunhar de ti em cada momento, em cada instante de nossa vida também. Fica conosco agora e sempre, é o que te pedimos e te agradecemos. No sagrado e doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos. É um prazer, mais uma vez, nós estarmos aqui na casa de Deus. Convido vocês para abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda por sobre o mar. Nós vamos meditar nessa passagem no dia de hoje. Todos encontraram? Mateus 14, versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, aqui nós vamos apenas ler o primeiro para nós podermos entender a mensagem. Nos versos acima, que nós não vamos ler, do 13 até o 21, vem falando sobre a primeira multiplicação dos pães que Jesus fez, né? E que comeram quase 5.000 homens. Comeram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então, foi uma grande multidão que se alimentou daquela multiplicação de pães que Jesus fez. E os discípulos, então, ali estavam eufóricos, né? Com esse fato. E a multidão também estava eufórica, mas não entendia esse milagre que Jesus tinha feito. Então, eles já queriam coroá-lo como rei de Israel. Aproveitando aquela oportunidade, então já queriam coroá-lo como rei. Mas Jesus, então, no verso 22, a gente vê que ele pegou e disse para os discípulos, né, embarcarem no barco e irem para o outro lado, né? E que ele ia despedir a multidão. Então, enquanto Jesus estava ali com a multidão, os discípulos obedeceram a Jesus. E nós podemos ver ali uma grande lição que o mestre ensinou para nós nesse verso ali. Em primeiro lugar, Jesus não abandonou a multidão, porque as pessoas tinham se alimentado, mas ele não abandonou essa multidão e pediu para que os discípulos, então, fossem para outro lugar, fossem lá para o mar, que depois ele iria, né? Então, essa lição ele mostrou, não abandonou a multidão, não deixou as pessoas sozinhas ali nesse versículo. Depois, no 23, diz assim, ó: e despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Segunda lição que nós aprendemos, Jesus precisava ir orar? O que vocês acham? Ele precisava, né? Ele tinha certeza que ele precisava se alimentar, falar com Deus, né? Ele tinha feito um grande trabalho, ele estava cansado, ele estava exausto. E ele, então, despediu a multidão, falou com elas e subiu para o monte. É uma lição que
mostra para nós também que nós também temos que buscar mais a Deus, temos que orar mais. Ele foi agradecer a Deus e buscar forças para continuar a luta dele. Então, a lição que nós aprendemos aqui é de buscar forças para continuar a luta. Lição para nós, né? Devemos sempre buscar forças. Embora nós achamos às vezes que não precisamos, se Jesus precisou, muito mais nós precisamos buscar forças para orar. A terceira lição: obedecer. Os discípulos estavam no meio do mar, agitados. Nós podemos ver ali no 24. Ó. Entretanto, o barco estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, enquanto Jesus estava lá no monte orando, os discípulos estavam passando por uma grande dificuldade, uma grande agitação, porque o mar estava revoltoso. Eles estavam lá e o barco deles estava sozinho no meio do mar. Então diz, ó, obedecendo os discípulos estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas. O vento era contrário e eles estavam ali porque Jesus ordenou para eles irem. Jesus assumiria a responsabilidade cada vez que cumprimos as ordens do céu. Não interessa o vento contrário ou se o vento não está comigo. Em Mateus 28, capítulo 20, Mateus capítulo 28, versículo 20. O que Jesus diz ali, ó? 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como Jesus tinha mandado os discípulos lá para o meio do mar, eles estavam sozinhos, mas Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, uma grande lição eles aprenderam, né? Que Jesus ia estar com eles. Embora estavam com o mar agitado, estavam passando por dificuldades, mas eles tinham que esperar. Realmente, isso sempre foi a verdade. Jesus mandou que estivesse naquele lago e também se dirigiu para aquele local. Então, Jesus tinha mandado eles irem para lá e ele também estava se dirigindo para aquele local. Então, nós temos que confiar em Deus e fazer o bem. Conta uma experiência que um senhor e uma senhora já de idade, eles saíram da Filadélfia, eles saíram dos Estados Unidos e foram para Filadélfia. E eles chegaram, quando chegaram lá em Filadélfia, eles não tinham feito nenhuma reserva de hotel. Então, eles foram por todos os hotéis que tinha naquela cidade e não encontraram um lugar para dormir. Daí eles foram para um hotel bem simples, de 5ª categoria, e chegaram lá e disseram para a pessoa encarregada da noite lá que cuidava dos quartos, e disse, por favor, arruma um quarto para nós aí, que nós estamos cansados de tanto procurar um lugar e não encontramos. E precisamos dormir. Aquele senhor que estava cuidando lá, ele disse, olha, não tem nenhum quarto sobrando aqui no hotel, mas eu tenho o meu quarto, que é simples, é bem inferior aos outros, mas eu terei um grande prazer em fazer com que vocês durmam na minha cama. E eles aceitaram, porque eles já estavam muito cansados de tanto procurar lugar. Então, no outro dia cedo, na hora do desjejum, esse senhor disse para o garçom, chama o encarregado da noite que eu quero falar com ele. Tem um negócio para fazer com ele. Esse senhor veio lá e esse hóspede então agradeceu a gentileza dele e disse para ele,
você é muito especial. Que tal você passar de um simples cuidador dos quartos da noite para gerenciar um grande hotel nos Estados Unidos? Esse senhor começou a gaguejar, não podia nem responder de tão feliz que ele estava. E ali, então, ele passou a ir embora com aquele casal, cuidar do melhor hotel dos Estados Unidos, porque essas pessoas que estavam passando por ali eram donos de um grande hotel e ofereceram o emprego de gerente geral para ele naquele hotel, porque ele tinha feito bem. Ele tinha dado o quarto dele para eles descansarem à noite. Então, esse exemplo vem mostrar que nós temos que fazer o bem, não importa quem. E aqui, então, os discípulos também, eles não estavam ainda preparados muito para fazer o bem, porque fazia pouco tempo que eles estavam com Jesus. Mas esse pouco tempo eles estavam aprendendo a seguir os passos de Jesus. E é o que Jesus quer ensinar para cada um de nós, que nós temos que seguir os seus passos e fazer o bem sem olhar a quem. Jesus nos ordena fazer alguma coisa, mas ele também faria aquilo e ainda está presente. Ele está presente em cada momento de nossa vida. Embora o vento às vezes sopra para um lado e o barco vai para o outro. Mas, mais tarde da noite, Jesus se dirigiu a eles caminhando por cima do mar. Nós vemos o verso 25, então, ó. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Eles já estavam longe, mas Jesus foi lá caminhar com eles. A quarta lição que nós aprendemos aqui é no verso 26. Os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Então, aqui, os discípulos, horas antes, tinham assistido o milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. Eles poderiam ter aceito de imediato que era Jesus que ia caminhando por cima das águas. Mas, eles vendo Jesus caminhar, ficaram com medo e gritaram que era um fantasma. Faltou fé para os discípulos. Faltou fé para crer que aquele que caminhava entre as ondas era Jesus. Soou crentes para admitir, até acharam que era um fantasma que vinha na direção deles. Na hora do desespero, às vezes, nós também fazemos a mesma coisa. Achamos que são fantasmas, que são blasfêmias, que são desconfiança, e a nossa fé vai para baixo. Então, nós temos que ter muito cuidado para não fazer como os discípulos. Na hora que eles precisavam confiar em Deus, eles acharam que era um fantasma. No verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então, Jesus não desamparou eles e disse para eles não terem medo, né? Que era ele. Aconteceu, né, que eles então viram que era Jesus que estava vindo ali sobre as águas. Conta uma experiência que na última grande guerra, um paraquedista foi preso e um capitão belga. E eles não se conheciam, mas ficaram em celas separadas, sem um ver o outro. E esse paraquedista, ele conhecia a telegrafia Morse, que diz que é um jeito que ele se comunica através de batidas. Se bate e comunica com as pessoas. E ele pensou, é desesperador ficar aqui numa cela sozinho, fechado. Vou me comunicar para ver se tem alguém que entenda essa minha linguagem e a gente possa se comunicar. Então ele começou a bater. Pá, pá, pá. Daí então, a outra pessoa que estava do lado ouviu aquilo e entendeu. Esse pá queria dizer:
Quão desesperador é estar sozinho aqui nessa cela solitária. Além de estará alguém me ouvindo? Eu sou o paraquedista Robson. Então o capitão ouviu e disse o seguinte: quão venturoso é estar sozinho com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou o capitão William. E assim, então, aquelas palavras daquele capelão, daquele capitão, animaram aquele outro que estava lá, sozinho, desanimado. E por vários dias, enquanto eles estavam na cela, eles se comunicavam através das batidas. Então, queridos irmãos, através das ondas, Jesus vem caminhando em nossa direção. E Ele ama cada um de nós. E Ele quer que nós sejamos felizes. Jesus disse: não temais. Eu quero estar contigo em cada momento de tua vida. E a lição que nós aprendemos, a sexta lição, é que a reação humana é para baixo. Às vezes, em vez de nós olharmos para cima, nós olhamos para baixo. E nós devemos estar firmes, olhando para cima. Porque Jesus está lá em cima esperando que nós olhemos para Ele. E no verso 28 diz o seguinte, ó. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então Pedro, já aproveitou e queria a oportunidade para ele caminhar sobre as águas. E Jesus permitiu. E o importante não era ele caminhar sobre as águas. O importante era ele olhar na direção de Jesus. Jesus não falha, nem quando é desafiado. No verso 29, que nós vimos, ele disse: vem, Pedro. E daí Pedro então desceu e começou a caminhar. Você atravessa águas, fogos, aflições, desertos e contendas, calúnias, difamação, insulto. É só continuar soprando o vento mais forte. A irmã White diz: onde quer que você esteja, em pequeno grupo de crentes, mesmo que a gente esteja em pouquinho, que nem hoje que nós estamos pouquinho, Satanás está procurando aborrecê-los e desviá-los. Quando alguém do povo se desvia dos seus pecados, suspende o caso e ele o deixará em paz. De nenhum modo queremos que considere bem o fundamento da vossa esperança. Queremos que façais que vossa vida e vossas ações testifiquem que sois filhos de Deus. Então, nós não devemos desanimar, nós não devemos ficar criticando, mas temos que confiar que nós somos filhos de Deus e Deus está do nosso lado. Quanta multidão de adventistas através do mundo, estão passando por provas. Nós aqui, em qualquer lugar, as pessoas estão passando, às vezes por causa do sábado, às vezes porque não conseguem emprego, muitas vezes porque o salário é pouco, outros porque perde os amigos, Mas você não participa com ele. Jesus continua te esperando. Então não precisa nós desanimarmos através dessas coisas, porque Jesus está nos esperando. Nós podemos ver então, a sétima lição que nós aprendemos ali é que Pedro teve medo, porque começou a pensar: será que eu estou caminhando mesmo sobre as águas? Ou então, é possível eu não afundar? Então, a gente não sabe o que passou pela cabeça do Pedro, mas entrou dúvidas, e ele começou a pensar em si mesmo. E ele não olhou para Jesus, ele olhou para trás para ver que distância o barco estava dele, e daí ele não enxergou Jesus e ele começou a afundar. Parecia então que ele ia morrer. E nos diz que todo justo, quando cai, o justo cai de joelhos. Foi assim com Davi,
foi assim com muitas outras pessoas, e nós devemos ter certeza que se nós cairmos, nós caímos de joelhos. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de encontrar-se com Jesus. Com efeito, quando transbordam muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas alegres com o livramento. Salmo 32, verso 5, que fala esse conselho. E Pedro, então, através do medo, ele começou a afundar. Mas nós vemos no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando Pedro gritou, o Senhor respondeu. Jesus acudiu. Quando Davi gritou, Jesus acudiu também. Então, quando nós gritamos, ele nos acude. Quando Elias orou, aquele exemplo lá do que nós falamos hoje ainda, né? Veio fogo do céu e queimou tudo que estava em roda ali, né? Queimou a lenha, queimou pedras e queimou até a terra. E o povo ficou agradecido. No verso, 1 Reis, verso 18, 39, diz: vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E é o convite para nós também, né? Nós entendermos que só o Senhor é Deus, só Ele está do nosso lado. Continuando os fatos famosos acontecidos naquela noite no mar, no verso 31, então nós podemos ver, ó. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? As mãos estendidas, socorrendo a pouca fé de Pedro, hoje também, apesar de nossa pouca fé, estão estendidos para nós. Só que tem uma diferença, agora tem as marcas nas mãos de Jesus. Aquela fronte que olha, leva as marcas de eternas dos espinhos e da coroa. Jesus te ama, ama as crianças, ama os jovens, e não se esquece dos velhos também. Visita as viúvas, olha para os humildes e ajuda os necessitados. Então Jesus, ele olha para todos, de qualquer maneira. E no verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então pode ter muitas dificuldades, pode ter muitas ondas agitando a nossa vida. Não tenhamos medo. Se nós estendermos a mão para Jesus, Ele vai nos socorrer. E o verso 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que Ele está com a mão estendida esperando para nós nos acolher. E nós podemos então e devemos adorar o Filho de Deus, pois Ele fez tantas maravilhas para nós. Louvarei ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor enquanto Ele estiver vivo, disse Davi, por toda a minha vida. Salmo 146, 1 e 2 foi o salmo que Davi falou, né? São muitas, então, as misericórdias, as maravilhas, né? Que Deus dá para cada um de nós, a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, Deus podia nos consumir. Mas graças ao que Jesus passou por nós, nós não somos consumidos. Jesus estende a mão e te diz: não temas, estou contigo.
Olhe tão somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Mas não olhe vesgo, desconfiando. Crê tão somente no Senhor e serás feliz. Então, o convite para nós hoje é para nós continuarmos olhando para Jesus, olharmos com a certeza que Ele está nos esperando para nos ajudar, para nos socorrer em cada momento de nossa vida. A gente vê como está o mundo hoje, né? Tantas mortes, tanto sofrimento, tantas pessoas passando por dificuldades. Nós vimos hoje de manhã ali, né, nos pedidos de oração, tantas famílias doentes e Satanás tentando destruir muitos lares, tentando tirar as pessoas do caminho de Deus. Então nós vemos que nós estamos vivendo nos últimos dias, mas temos certeza que Jesus está com a mão estendida para nos socorrer, porque Ele nos ama e Ele deu a vida por cada um de nós. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos sermos humildes e aceitarmos, segurarmos na mão de Jesus. É o meu desejo e a minha oração por mim e por vós nessa manhã. Amém. Lídia, tu podia orar para nós? Encerrar. Oremos. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas.
Amém. Glorificamos, Senhor, e exaltamos ao seu nome, porque o Senhor é digno e és maravilhoso. Amém, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tua grande misericórdia, que é o motivo pelo qual não somos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o seu amor nos alcança todos os dias. Amém. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa habitar em nosso coração, que possa, Senhor, nos convencer de nossos pecados e nos dar capacidade para nos reconciliarmos com o Senhor todos os dias. Amém. Nos ajude, Senhor, a apesarmos das dificuldades, do medo, do tormento, das tempestades deste mundo, que nós possamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor e termos a certeza que o Senhor conduzirá todas as coisas em nossa vida. Amém. E o Senhor também nos dará capacidade para superar tudo, Senhor. E um dia, com o teu auxílio, estarmos nas mansões celestiais com o Senhor. Nos abençoe, Senhor, abençoe a nossa igreja. Nos dê, Senhor, fé suficiente para permanecermos firmes e perseverantes nessa caminhada. Que o Senhor possa nos conceder um sábado abençoado em tua presença. Amém. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.